Convido que você abra em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 10. 2 Pedro 3, de 1 a 10. É o nosso trecho no estudo da palavra do Senhor. Teremos alguns momentos aí reservados para nos dedicar a esse texto. 2 Pedro 3, de 1 a 10. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram ou dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Vamos orar. Senhor, usa o texto nessa manhã para falar ao nosso coração. Não a voz humana, que é falha e limitada, mas a voz inconfundível, a ação do Teu Santo Espírito trabalhando em nosso coração, em mim e na igreja do Senhor que aqui se reúne. Oramos em nome de Cristo. Amém. Igreja, nós temos aqui várias informações do texto que lemos, não é? Aí eu creio que se eu abrisse para a igreja pontuar o que você enxergou de interessante, nós teríamos aí várias abordagens, vários pontos que você poderia colocar. Olha, eu achei isso interessante, trouxe à memória a criação do mundo, está falando como será o término, o passar pelo fogo, tudo ser destruído. Então, mas a gente tem vários elementos de estudo aqui, poderíamos ter, mas eu quero me dedicar a apenas 2 deles, e nós vamos deixar um pouco mais para frente. Eu quero antes traçar com os irmãos algumas considerações, por isso que é importante, se você ter a sua Bíblia aberta, para a gente poder conferir aqui na palavra o que Pedro está trabalhando e que é pertinente, importante para nós hoje também como igreja. Note no versículo 3, que Pedro escreve a carta alertando que nos últimos dias, quando se fala os últimos dias, eu tenho trabalhado já isso com a igreja, esses últimos dias compreendem o período da primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Então, assim como Pedro, nós estamos vivendo os últimos dias. Ah, pastor, mas Pedro viveu há tanto tempo atrás. Sim, é esse período até a volta de Jesus, nós vivemos os últimos dias, essa forma de expressão que é usada. E nestes dias que Pedro está dizendo aqui, apareceram e aparecem zombadores da fé cristã. Igreja, como tem acontecido isso, não? Como tem acontecido isso? Hoje é proibido você pensar biblicamente. Motivo de chacota. Você não pode ser objetivo no seu pensamento. Você tem que ser relativo, você tem que amoldar e respeitar o outro, você não pode colocar o seu ponto de vista de modo enfático. Não, eu creio na palavra. Não, então você é um retrógrado, você é um atrasado, você é um fundamentalista. Essas coisas vêm para nós. Se você se posicionar biblicamente, você já é condenado. E zombam.
acerca disso. Então, isso não é novidade para a igreja, nem para mim. E naquela época, já se levantavam pessoas assim, já. Especialmente no tema aqui que envolve a volta de Cristo. Cristo não veio até agora, não vai voltar. Isso não é o que estão zombando, que estão falando. Pedro levanta esse assunto. Essa palavra zombadores que aparece aqui no versículo 3, ele retoma, na verdade, o tema de falsos profetas, falsos mestres. Dá uma olhadinha em 2 Pedro, aqui nessa carta mesmo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Então, esse tema ele é retomado no capítulo 3. Mas dá uma olhadinha, 2 Pedro 2, de 1 a 3. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres, as ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão sua vida de libertinagem e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Olha, irmãos, a verdade sendo colocada em dúvida, em xeque. Versículo 3: movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Então, Pedro, no capítulo 2, trabalha, e no 3, ele retoma esse assunto desses zombadores. Volta lá para 2 Pedro 3, dá uma olhadinha no versículo 4. Qual que é a pergunta deles? Onde está a promessa da vinda de Jesus? Onde está? O tempo passa, Cristo não volta. No versículo seguinte, Pedro mostra, igreja, que no versículo número 5, Pedro mostra que esse questionamento é apenas eu acho isso muito especial, é apenas uma indicação da vida que essas pessoas vivem. Às vezes nós tendemos a olhar só para a crítica em si. Alguém chega e faz uma crítica, a outra sempre murmurando. Sabe que Pedro nos convida? Qual que é a razão disso? De onde vêm aquelas pessoas que apenas veem falhas em tudo, ou ficam criticando, olha, isso não está bom, tal pessoa falou isso de você. Se nós nos basearmos nisto, a gente pode agir de igual forma. Mas se alguém chega com esse espírito ou de zombaria, de alguma forma, Pedro faz uma análise e ele vai buscar na raiz a motivação. Ele mostra que essa questão dessa pergunta, onde está a promessa da vinda do Senhor, ele trabalha de forma, olha, isso é apenas o que está em cima da água, é a ponta do iceberg. Essas pessoas vivem de uma forma que deve chamar a atenção. Eles nem sequer acreditam que Deus criou o mundo. Está no versículo 5, né? A questão não é só a pergunta do versículo 4. Eles ignoram, veja o versículo 5, pela palavra de Deus que existiram os céus e a terra. Não acreditam em nada. Então, a preocupação de Pedro não é tanto com a pergunta se Jesus está demorando para voltar. Mas outras coisas estão escondidas atrás dessa pergunta. Outras coisas. Como outras coisas estão escondidas atrás das pessoas que têm um espírito crítico, ou que nada está bom, ou que são murmuradores, ou que ficam se unindo com outros para conversinhas frívolas, fazendo comentários. Tem coisas muito mais escondidas, além de zombaria, de reclamações. Tem coisas guardadas, e que implicam em espiritualidade, em devoção ao Senhor, ou a falta de devoção ao Senhor. Então, o problema deles, igreja aqui, que Pedro traz, não é questionar quando Jesus vai voltar. Mas a pergunta é, se de fato isso vai acontecer. Os zombadores dizem, o mundo nunca mudou e nunca mudará. E o problema aqui eu digo agora que Pedro olha abaixo da superfície, ele olha a raiz disso. A questão está, igreja, é que são homens ímpios. Está no final do verso 7, não está? Homens ímpios. O que é isso? Sem piedade. Não é o temor do Senhor que norteia a vida deles, que dirige a vida deles. Não há reverência. Não é questão de levar Deus a sério, a questão é de alicerce mesmo, de base, de raiz.
O apoio de suas vidas estão aonde? Em si mesmos. A vida é dirigida pelo que eu penso, pelo que eu quero, pelo que eu anseio. Isso é chamado na teologia de hedonismo, ou fora da teologia. O sentido da vida é o prazer. Então, se eu estou bem comigo mesmo, aí há sentido na vida. As implicações de Cristo não são tão importantes quanto o meu prazer. Eu tenho que estar contente com as minhas realizações para que a vida tenha isso é chamado de hedonismo. Eu queria que você abrisse, deixe marcado aqui, volte um pouquinho, abre em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Paulo já trabalhou esse assunto quando escreve ao jovem Timóteo. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nós estávamos uma das quartas-feiras lá na casa do irmão José Lopes do Naarte, trabalhando, estamos ainda concluindo Romanos. E chegamos no final de Romanos, e o livro de Romanos ensina, também lá ensina sobre o dever de amar o próximo, de a gente se sujeitar, perdoar, tem tantas coisas ali que são trabalhadas de forma muito especial. Mas, igreja, por mais que seja difícil trabalhar isso, há um mas nessa questão toda. E nós lemos hoje em Efésios que Paulo recomenda que de um grupo de pessoas você se afaste. Lembra do versículo 7? Aparte-se deles, daqueles que conversam coisas inconvenientes, gracejos obscenos. Nós lemos lá em Efésios. O que diz aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 5? Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha quem aparece aqui, ímpios, sem temor a Deus, sem piedade, sem qualquer resquício de espiritualidade. 3, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 5, com aparência de religiosidade ou piedade, mas rejeitando-lhe o poder. E qual que é a recomendação? Se afaste. Cuidado com gente desse tipo. Então, se a palavra diz que tem que amar, em determinadas situações, é necessário se afastar. Não fique com gente que tem aparência de religiosidade. Tem uma versão que diz o seguinte: mas nega por suas obras. O seu comportamento não condiz com aquilo que aparenta ser. Igreja, tanto em Efésios, como em 2 Timóteo, como em 2 Pedro, a questão é a seguinte: o apoio destas vidas estão nelas mesmas, não em Cristo. É o que Provérbios trabalha, né? Não apoie no seu próprio entendimento. Lá a recomendação: esses grupos de pessoas que são relacionadas por Pedro, por Paulo, tanto em Efésios como em Timóteo, aqui por Pedro, na 2 Pedro, são pessoas que têm a vida conduzidas pelos próprios desejos, por aquilo que elas querem. E tanto apóstolo Pedro como Paulo pede para que se afaste de pessoas desse tipo. Igreja, a impiedade não é só a falta de religiosidade ou de espiritualidade. Impiedade nesse texto é a capacidade de andar pensando somente em si. Ou como está no versículo 3, andando de acordo com o quê? Os próprios desejos. O que está valendo é o que eu sinto. O que está valendo é a busca aliás, hoje tem uma pastoral muito especial do pastor Exaltino. Tem um tema nessa pastoral. Como que é o tema aqui? Alguém pegou o boletim? A infantil busca da felicidade. E tem às vezes muito adulto se comportando como criança, querendo o seu próprio prazer em coisas, deixando o Senhor de lado no crivo. Se o Senhor aprova, ou se é agradável ao Senhor. O verso 5, vamos discorrer um pouco mais nosso texto para chegar naquelas duas abordagens finais que eu disse à igreja
que gostaria de fazer nessa manhã, nesse texto. Verso 5 fala sobre a existência do mundo, aqui diz pela palavra de Deus, o sentido aqui é que Deus fala e acontece. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Criador. Deus fala e acontece. Verso 6, nós temos a menção do dilúvio, a história que nós já conhecemos, a Arca de Noé, os animais, aquele envolvimento todo. Verso 7, a Bíblia nos informa como o mundo será destruído, e aqui diz, pelo fogo. Então, pode chover bastante, mas só vai chover bastante, não vai ter um novo dilúvio. A Bíblia diz aí que o mundo será destruído pelo fogo. Verso 8, um versículo bem conhecido, que não é só aqui em 2 Pedro que nós encontramos, é o tempo de Deus. Lembra que algum tempo atrás nós estudamos o livro de Esther, lá fala bastante sobre isso. Um Deus que não tem relógio em seu pulso e não precisa ficar olhando para um calendário como nós fazemos. Nós trabalhamos naquele estudo lá em Esther. E o verso 10, há uma menção aqui que o dia do Senhor virá de surpresa, de forma inesperada. Eu tenho na minha rede social o pastor Rodrigo Fontana, gosto muito de apreciar as postagens dele, e ele colocou assim ontem à noite: se Jesus voltasse hoje, sábado à noite, aonde você estaria? Pergunta interessante, né? Aí hoje de manhã ele colocou de novo: se Jesus voltasse hoje, domingo pela manhã, aonde você estaria? Alguns responderam, alguns ficaram quietos. Aonde estaríamos? Porque quando o Senhor voltar, que diz no verso 10, vai ser de forma inesperada. Igreja, depois dessas recomendações básicas que nós temos aqui em 2 Pedro 3, então eu gostaria agora, finalmente, que a nossa atenção se reclinasse em 2 versículos no texto. O primeiro deles é o versículo 3. Aquela frase que eu já dei a ênfase, o final: andando de acordo com os seus próprios desejos. Essa é a primeira abordagem que eu quero fazer. A segunda está no versículo 9. Mas que todos venham a se arrepender. Arrepender. Há uma saída, né? É o arrependimento. Primeira abordagem dos próprios desejos. Aqui nós temos no texto 2 grupos de pessoas. Eu chamaria esses que andam de acordo com seus próprios desejos. É uma palavra que ninguém gosta de assumir. E talvez eu e você já tivemos nos comportando de forma, como eu vou dizer agora, egoísta. É uma palavra feia, né? Se ninguém gosta que chama o outro, você é um egoísta. Não gosta. Mas eu e você já nos comportamos dessa forma com certeza. Esse é um grupo de pessoas. E o outro grupo de pessoas que então o texto apresenta são os arrependidos, daqueles que venham a se arrepender. Nós temos aqui então, nesses 10 versículos, 2 grupos de pessoas distintos que são apresentados. Igreja, nós podemos pensar em zombadores como pessoas que são longe de nós, distantes. Ah, pastor, eu não sou um zombador da palavra do Senhor. Eu posso até saber de alguns que são. Eu posso até dar nomes, mas eu não. São pessoas distantes, com comportamento, assim eu diria, reprovável. Pessoas que se declaram zombadoras sem constrangimento algum. Talvez você conheça alguém assim, alguém que não tem qualquer respeito pelas coisas de Deus. Essa zombaria que aparece aqui em grego significa sarcasmo. Agir com ironia. É uma forma arrogante, irônica de dizer que não concorda com o pensamento espiritual da outra pessoa. Aliás, igreja, essa palavra sarcasmo foi a palavra usada quando prenderam Jesus, se recordam? E colocaram uma venda nos olhos dele. Lembra desse fato? E batiam nele e diziam: quem foi que te bateu? Lembra dessa passagem? Ali é zombaria. Muito mais do que a pergunta, quem é que te bateu, é o que vai no coração. Ódio misturado com inveja, misturado com poder. Ódio misturado com inveja, misturado com poder. Daí sai o quê? Zombaria. Zombaria. O verso 5. Pois, como está na sua Bíblia, pois de propósito ignoram. Alguém tem tradução diferente? Primeira linha do versículo 5.
Voluntariamente, é boa essa tradução. Olha que interessante. Alguém mais tem tradução diferente? Deliberadamente, essa acho que é a nova versão internacional. Pois eles deliberadamente se esquecem, acho que deve estar assim na versão. Igreja, sabe o que é isso? É a capacidade de desconsiderar o dilúvio como um ato de Deus. Eles deliberadamente, voluntariamente dizem: eu não creio, não aconteceu. Aqui não é questão de esquecimento, é ato intencional. São pessoas que não querem submeter os seus argumentos à palavra do Senhor. Não vale. Não interessa o que está aqui. Eu não vou submeter a minha crença à palavra do Senhor. Intencionalmente, voluntariamente. Não aceitam serem confrontados pela palavra. Sabem que é a verdade que aconteceu, mas não querem confrontar com os desejos do coração. Você pode pensar: não, pastor, eu creio. Creio no dilúvio, creio nas pragas do Egito, creio no mar que se abriu, creio em Cristo, meu Salvador. Mas, igreja, nós temos que ter muito cuidado para que isso também não aconteça com a gente. Em favor das nossas verdades, dos nossos prazeres, das nossas ideias erradas, eu e você podemos ignorar voluntariamente, deliberadamente, a palavra de Deus. O nosso eu às vezes ferve tão grande aqui dentro, a gente fica cego. Pedro trabalha essa questão, né? Cego, não pode enxergar a verdade. Míopes espirituais. Sabem o que é verdade, mas resolvem fechar os olhos, porque é humilhante eu ter que me dobrar perante a palavra. Eu acho que você já se envolveu, ou já... Não tem problema se você já se envolveu. Nós somos pecadores aqui, nós temos nossos erros, né? Ou você já viu a briga onde ninguém tem mais a razão e as discussões seguem numa esfera de tolice. Coisas absurdas começam a serem ditas. Já viram algo parecido? Até as cores não são mais as mesmas. Tudo fica sem nexo. Quando nós damos asas para o nosso coração pecaminoso, coisas horríveis saem da nossa boca. Sai ou não sai, igreja? Sai. Se você der asas para o coração, o verde fica vermelho, o amarelo fica azul. É umas coisas incríveis. E você segue acreditando nisso. Vai em frente. Então, dar asas ao coração pecaminoso nos deixa fora da razão. Talvez eu e você, nós não nos enquadremos no grupo de pessoas que zombam de Deus da forma como esses estavam zombando, ou como entendemos pela palavra, mas Pedro fala de um estilo de vida, não só de palavras que são ditas, é o coração que comanda as ações. Pecaminoso, longe do Senhor. Pedro fala sobre o andar como se Jesus nunca voltasse. Eu estou seguindo a minha vida, andando como se Jesus nunca fosse voltar. Tudo que eu tenho para fazer se resume ao tempo de vida meu aqui na terra. Fazemos planos em cima de planos, como se tudo fosse tão somente coordenado por mim. É a vida do que eu vou ter. O que eu preciso comprar. O que eu preciso conquistar. O que eu preciso ser. A felicidade que tanto eu quero ter. Tudo em nome da felicidade, do hedonismo, do prazer próprio. As revistas, os jornais, a internet, a televisão, igreja, estão encharcando a nossa mente com essas coisas. E sobra quanto espaço para as coisas espirituais? Quase nada. Quase nada. O Brasil só vai ser feliz se tal pessoa for presidente. Se voltar ao que era, ouvir o que nunca foi. Está vendo? Felicidade, foco em pessoas.
além dos que eu gosto de ouvir, acho que já mencionei isso com a igreja, vários videozinhos que eu tenho alguns selecionados, uns 30, que eu às vezes ouço porque me faz bem, de homens tementes a Deus. Já mencionei aos irmãos, você pode procurar no YouTube para você ser edificado, John Piper, Paul Washer, Hernandes Dias Lopes, Leonard Ravenhill, e se alguém depois quiser esses nomes, fale comigo. Você vai ouvir em casa essas mensagens e Deus vai falar com o seu coração. São homens do Senhor que pregam a palavra. E estava ouvindo dias atrás, de novo, o Leonard Ravenhill. Ele já faleceu. Tem várias mensagens dele, bíblicas, duras, mas biblicamente especiais na internet. Ele disse algo que chamou muita atenção, e eu sei que já compartilhei com a igreja, mas talvez alguns não ouviram. Ele conta que ele foi uma vez lá para a Etiópia, viajar para a Etiópia, país muito pobre, até em nossos dias, né? Muito pobre. As pessoas lá morrem de fome. Eu creio que nós não temos aí uma experiência de fome como aquelas pessoas têm. A gente passa um pouco de fome, mas sabe que vai chegar em casa e vai ter comida, né? De alguma forma você vai saciar. Uma coisa é você ter fome e você saber que você vai matar essa fome. Outra coisa é você não saber como vai acontecer isso. Aliás, me permitem só um comentáriozinho dentro desse... Eu estava dias atrás aqui na horta, em Nova Odessa, pegando lá umas alfaces, e chegou o proprietário de um restaurante reclamando. Tinha um senhor do meu lado, já mais de 60 anos, e chegou esse proprietário, não, está tudo ruim, tudo péssimo, eu estou me enfiando num buraco, não está vendendo, está péssimo. Aí ele soltou, eu preferia comer barro. Ele falou isso. Aí o que estava do lado lá, que era um proprietário de uma autoescola, ele falou, você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está falando. Você tem um prato de comida para você comer no almoço. Você não sabe o que são as mães pegando barro e preparando, fazendo biscoitos. Pare de reclamar. Eu fiquei vendo aquela cena, assistindo de camarote, né? O rapaz meio que ouviu, meio que... Não, mas tá... Ele falou, a gente sabe que está difícil, mas você tem comida na mesa na hora do almoço, lá no seu restaurante. Por mais que seja difícil, você não sabe o que é comer uma bolacha de barro. Igreja, nós não sabemos. Não sabemos, né? Leonard Ravenhill foi para a Etiópia. Ele viu uma mulher com 6 filhos pequenos. E ela tentava alimentar todos com leite materno no seio. Todos. Talvez um pouquinho cada um. Mas ela não tinha condições disso. Não tinha condições, mas era a única fonte de suprimento que ela podia oferecer para aquelas crianças. E o Leonard disse que ele começou a apreciar aquela cena e a mãe tinha um pouco de água junto. E para tentar compensar essa fome, ela tentava dar água para os filhos. Mas ele disse o Leonardo disse que as crianças estavam com as suas glândulas tão inchadas por quererem mamar e não conseguirem, que quando a mãe dava água para as crianças, a água escorria para fora da boca. Não porque elas não queriam, glândulas inchadas que fechavam. E sabe por que ele diz isso, nesse vídeo que eu assisti? Porque Leonard Ravenhill teme que as pessoas em nossas igrejas estejam bebendo e comendo tanta porcaria, que quando recebe a palavra de Deus, não quer mais. Não entra mais no coração, se alimenta com tantas coisas, que a internet joga, que a televisão coloca, que os filmes colocam, que as mensagens colocam, que quando vem a palavra do Senhor, ela não entra mais no coração. E às vezes, igreja, eu e você podemos estar com nossas glândulas inchadas, e a palavra do Senhor não tem mais espaço. Ele diz, o Leonardo, eu prego ano após ano a mesma mensagem de arrependimento, de uma vida piedosa na presença de Deus. As pessoas não querem isso. Querem entretenimento, glândulas inchadas. Lembra aquele vídeo do John Piper? Computadores estão nos matando, celulares estão nos matando, carros e casas estão nos matando, tapetes estão nos matando, a tecnologia está nos matando, coisas estão nos matando, o nosso eu está nos matando. E pensando nisso, aí vamos para o segundo ponto, a segunda abordagem, e assim finalizamos, está no verso 9, mas que todos venham a se arrepender. O que é isso?
no final do verso 9. É deixar o pecado que praticava antes e mostrar: eu estou sinceramente triste com o que eu fazia, a ponto de eu não querer fazer mais. Essa definição, eu acho que é a melhor que eu encontrei até hoje de arrependimento. Eu estou sinceramente triste da forma como eu me comportava, ou com o que eu fazia, a ponto de eu não querer fazer nunca mais. Igreja, se um homem nasceu de novo, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, verdadeiramente todas as coisas velhas já passaram. Arrependimento dentro desse contexto não é mais arrumar desculpas para viver uma vida piedosa ou verdadeiramente espiritual na presença de Deus. É como dizer, se algumas pessoas não querem dar ouvidos à voz de Deus, apenas por continuarem a viver da forma como vivem ou acreditam no que acreditam, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero pensar que eu posso estar errado na presença de Deus. Eu quero acreditar que eu posso estar errado, achando que estou agradando ao Senhor e não estou agradando ao Senhor. Eu quero considerar e me arrepender que tenho sido escravo dos meus próprios pensamentos pecaminosos. Eu quero finalizar essa mensagem nesta manhã, igreja, olhando para esse texto. Rico, não? Especial da palavra, muito confrontador. Fala a mim antes, eu queria que fale à igreja. Eu quero finalizar essa mensagem olhando para o texto e deixando então uma reflexão para todos nós. É da parte do Senhor. Mesmo que para nós a volta de Cristo pareça demorada, nós não podemos, a gente pode orar nesse sentido, né? Senhor, não permita que eu perca a sensibilidade para a palavra do Senhor. Que eu não perca a sensibilidade. Enquanto Jesus não volta, eu não quero fazer parte do grupo que vive arrumando desculpas para não viver uma vida espiritual saudável, uma vida piedosa. Talvez a nossa oração seja nessa manhã, Senhor, que meu coração mostre a cada dia marcas de arrependimento. Amém, igreja? Marcas de arrependimento. E um viver piedoso em Cristo Jesus. A minha felicidade e os meus prazeres não são mais importantes do que seguir, honrar e servir a Cristo. Não são. A minha felicidade e os meus prazeres não são mais importantes do que seguir, honrar e servir a Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra e que o Senhor contemple nesta manhã corações solícitos à voz do Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração contrito em Tua presença, sensível à Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida piedosa, íntegra, mas para a glória do Senhor. Cuida de mim, ó Deus, eu preciso do Senhor. E de cada um que está orando, e o Senhor conhece cada coração. A todos nós, como igreja do Senhor, sensibiliza-nos a uma vida agradável a Ti, agradável ao Senhor. Livra-nos de nós mesmos para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém.